Saudações a todos, inscritos e visitantes do canal Despertar de Consciência Escândalos Gospels. Sejam todos bem-vindos a mais uma série que está se inicializando, correto? E o que vai ser tratado nesta série, como sendo uma parte 1, né? E o que vai ser tratado é quebrando paradigmas da fé. Então essa parte 1 vai ser um modo de explicar como que vai funcionar essa série. Convide todas as pessoas a assistir esse vídeo, compartilhe esse vídeo com todos, ok? Para todo mundo quebrar os paradigmas da fé. Como é que vai funcionar isso aí? Eu vou lhe dar um exemplo muito claro de quebrar paradigmas. Um exemplo disto é o apóstolo Paulo, que apóstolo não tem nada, mas vamos dizer que ele é apóstolo, vai. Em suas cartas, ele descreve a chamada circuncisão na carne como algo falso, que a verdadeira circuncisão é no coração, no entendimento. Ele fala em várias passagens contra a circuncisão na carne, aquilo lá de cortar o pedaço do peru, por exemplo, vamos falar bem assim. E que de repente Paulo circuncida Timóteo, né? E o que acontece? Ele explica lá o motivo porque ele circuncidou Timóteo, né? Porque tinha lá uma intriga entre os judeus da época, por isso que Paulo circuncidou Timóteo. Porque Timóteo, a mãe dele era judia e o pai grego. Muito bem, aí Paulo foi e circuncidou Timóteo. Essa é a desculpa esfarrapada dos pastores, né? Nos rodapés de Bíblias, né? Mas o que acontece? Acontece que a cristandade, né, ela não sabe o que é circuncisão e como é que a pessoa sabe se ela é judeu ou judia, correto? Para a pessoa ser considerada como judeu ou judia, ela tem que vir de pai e mãe judeus. Não é o caso de Timóteo, porque Timóteo, a mãe dele era judia, o pai é grego. Então ele é um falso judeu. Uma segunda coisa é que a cristandade não tem domínio, não conhece o que é a circuncisão, como que é realizado o ritual de circuncisão. Para saber se Paulo se qualifica para realizar o ato do ritual da circuncisão. E depois de ter esse conhecimento sobre o ritual de circuncisão, dá para se avaliar se Paulo se qualifica como a pessoa que vai fazer a cirurgia no pênis de Timóteo, lá de tirar o prepúcio, né? E depois que a pessoa sabe o ritual e como fazer, a pessoa automaticamente vai saber aquilo que Paulo fez é errado ou não. Se for mentira, você acaba de quebrar um paradigma da fé. Taxando Paulo de mentiroso, fanfarrão 171 e desconhecedor das leis judaicas, correto? E etc, etc, etc. É como se fosse assim, vai ser assim. O Eterno diz uma coisa, mas Jesus diz outra. Baseando-se naquela passagem de João 10:30, eu, Pai, somos um, né? Como eu coloquei em outros vídeos, onde quando fala assim, eu, Pai, somos um, é igual um casamento. Propósito, direção, a mesma ideia, o mesmo objetivo. E o que se percebe é que o Deus de Moisés, de Abraão, Isaac e Jacó no Torá, ele manda coisas, o que é o certo e errado, mas Jesus chama o Eterno de mentiroso e estabelece um novo mandamento. Você me entendeu mais ou menos? Né? Por quê? Porque no Novo Testamento nós não temos uma carta, um livro escrito pelo próprio Jesus. Né? Então o que temos ali são chamados narrativas. Então eu não posso dizer com toda certeza que o que está ali escrito no Novo Testamento é Jesus dizendo. Não, ali que temos ali é Mateus, Marcos, Lucas, João, etc. Se aquilo que Paulo ouviu no caminho para Damasco é a voz de Jesus mesmo, entendeu? Você não tem nada escrito por Jesus. Então tudo ali no Novo Testamento é duvidoso, ele é tendencioso, é um Maria vai com as outras, né? Somente Lucas, né, quando escreveu a sua narrativa, ele escreve no começo lá que teve que investigar tudo desde o início até o presente momento que ele viveu, né, nos seus mínimos detalhes, né?
Então vai ser uma série de fazer você se dar ao trabalho de verificar se aquilo que te disseram como verdade é realmente verdade. Vamos passar na peneira. E para isso, você que está me assistindo, que quer quebrar os paradigmas da fé, não destruir a sua fé, né? Você vai quebrar. Você vai passar na peneira se aquilo que você acredita realmente tem fundamento, tem base, tem substância. Se é que você me entende, né? E quando dizemos assim que aquilo que você acredita que é verdade, porque alguém te disse que é verdade, e você assim acreditou que é verdade, mas você nunca se deu ao trabalho de verificar se aquilo que você creu que é verdade, você nunca vai saber se está crendo em verdades ou mentiras, mas simplesmente porque alguém disse que é verdade. Entendeu? A jogada? É como se fosse assim, você vai numa igreja pentecostal que tem lá línguas estranhas de chupa bala house, Pepsi, cola, cana, baixou, chupa bala house, rebenébias, aquele movimento, aquele reavivamento, sapatinho de fogo, correto? E tem pessoas que creem nessas coisas, né? O tal do reteté, né? E quando alguém vai perguntar para elas aonde na Bíblia você encontra alguém fazendo essas coisas, né? Automaticamente a pessoa ela se joga para o Atos capítulo 2, versículo alguma coisa. Quer dizer o quê? A resposta que ela vai te dar é baseada num texto isolado de Atos capítulo 2, né? Mas se ao lermos o capítulo 2 inteiro, você vai ver outra coisa. Aí você vai entender pelo contexto. Mas a pergunta que eu quero chegar não é essa. Tudo que você acredita, você tem que ter uma base. Alguém fazendo a mesma coisa que você faz. Aquilo que acontece dentro da sua igreja, você tem que encontrar alguém, um cristão, um discípulo fazendo. Ou o próprio Jesus fazendo. Ou narrado Jesus fazendo. Por acaso você já viu no seu Novo Testamento Jesus sapateando no poder, no mistério? Por acaso você já ouviu Jesus falando em línguas estranhas no Labachuriano da La Playa, no batismo nas águas? Tem alguém pentecostal no Novo Testamento? Você não encontra. A única coisa que se parece com o movimento pentecostal nos dias de hoje, baseado no livro Bíblia, é aquela história dos profetas de Baal e Elias, né? É detalhado como que os profetas de Baal clamam a Baal. Tipicamente um culto pentecostal do Rabassurian da La Playa. Pepsi, cola, fizeram vigílias, é gritaria, é com som, etc. Tudo pentecostal, né? E claro, eu tenho que ensinar para vocês o jeito certo de como Deus, o Eterno, se manifesta, né? Em todo o livro Bíblia, né? De que forma? É na gritaria? É no silêncio? E se for no silêncio, então quer dizer que os pentecostais estão errados, né? Quebrando paradigmas, entendeu? E é mais ou menos isso aí que a gente vai fazer. Por exemplo, também, se tem aquela história de João Batista, João Batista. É narrado que Jesus dizendo que João Batista, ele não é só um profeta, ele é mais do que um profeta. Que os profetas duraram até João Batista, e os crentes saem repetindo para cima e para baixo isso aí, né? E como é que a gente vai quebrar esse paradigma? A melhor forma de quebrar um paradigma deste é perguntar para o próprio João Batista, né? Onde tentaram já encostar João Batista na parede e ele falou que não era profeta. Mentira! Mentira! Então é subliminarmente João Batista chamando Jesus de mentiroso. Percebe o confronto? Jesus fala que João Batista ele é mais do que um profeta, quer dizer, ele é um profeta e mais do que profeta, mas João Batista nega ser profeta. Então João Batista está chamando Jesus de mentiroso. Né? Então nota-se que o Novo Testamento apresenta para as pessoas um outro Deus, né?
Não o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não o Deus de Israel, não o Deus dos hebreus, mas um outro Deus, né? Pela divisão de pensamentos, né? O Eterno, ele diz lá o que é o certo, Jesus vai lá e ensina outro certo, né? Ele não concorda com o Eterno. O Eterno abomina tal prática, e vou mostrar Jesus estabelecendo esta prática, né? Vou mostrar o Eterno dizendo assim, olha, nunca mais volteis para o caminho do Egito, né? E você vai perceber um anjo quando guiou Maria e José e a criança, dizendo, vai para o caminho do Egito. Mas o Eterno falou para nunca mais voltar, por que esse anjo vai lá e manda o casal voltar? Então você vai notar que esse anjo aí não é da luz, é das trevas, porque ele desobedece o Eterno, né? Você vai perceber que o sábado, Jesus falando assim, o sábado foi por causa do homem, não é por causa do sábado. O sábado é de Jesus. Aí eu vou te mostrar que o sábado pertence ao Eterno, não ao homem, não a Jesus, né? Então você vai percebendo que o Novo Testamento é uma coisa antissemita, contra o Eterno, né? Ou então aquela narrativa onde Jesus fala assim, olha, antes de mim vieram ladrões e roubadores, salteadores, né? Se referindo a Moisés e os profetas, e o próprio Eterno. Diz assim, o vosso pai é o diabo, né? Etc. Você vai perceber tudo isso aí. É quebrando o paradigma da fé. Jesus chamando o Eterno de diabo, de salteador, que no caso são os profetas, né? A gente vai esclarecer tudo isso aí. Ou então aquelas narrativas dizendo assim, olha, naquele dia todo joelho se dobrará no céu e na terra quando Jesus voltar, né? Até o diabo vai se dobrar de joelho perante Jesus. Mas o que o Eterno diz? Você vai ver o Eterno dizendo outra coisa, né? Assim, narrado diz assim, olha, Jesus diz assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim. Não é Jesus dizendo aquilo. Aquilo é uma narrativa, tá? O que o Eterno diz sobre isso aí? É a mesma coisa, por exemplo, para você entender melhor, vamos supor assim, eu sou pai, eu, emissário cristiano, sou pai. Eu tenho uma filha de 16 anos. Tenho realmente uma filha de 16 anos. E ensinam para ela, olha minha filha, não coloque o dedo naquela tomada, porque você vai tomar um choque. Mas até então a pessoa, a criança, a adolescência não sabe o que é tomar um choque, um choquito. Então eu vou no YouTube, né, mostro um vídeo para ela de uma pessoa, de um adulto tomando um choque. Uma coisa bem teórica, né, para não ter o prazer de sentir na própria carne, né? Coisa terrível, não é legal. E falar assim, ó, se você tomar um choque de 110 na tomada, enfiar uma chave na tomada lá, o choque de 110 ele vai grudar você por alguns segundos, 10 segundos, 20, né? Pode até matar. O pior choque é o de 110 volts, ou de 127. Mas se você tomar um choque de 220 no chuveiro, por exemplo, ele não vai grudar você por alguns segundos, não. Ele vai te dar um tranco. Por isso, o choque de 110 é pior do que o 220. Mostra o vídeo lá de um curto de um 220, ele dá aquele susto, mas o que mata mesmo é o de 110. Entendeu? E por assim dizer, vamos dizer que minha filha é uma criança rebelde, que não gosta de obedecer pai e mãe. E lá na escolinha, ela quer contradizer aquilo que eu ensinei para ela que é errado, né? E usando ali imagens para desenhar o que eu estou falando. Ela é rebelde e acaba ensinando os colegas de escola que é certo colocar o dedo na tomada de 110. Não coloca de 220 não, coloca de 10 que é mais gostoso. Vai carregar as baterias do corpo, né? A energia do corpo vai ser carregada, etc. Vamos supor que tem 10 coleguinhas em volta dela. E ela diz isso. Mas um dos 10 questiona a minha filha e pergunta o seguinte, quem que disse isso?
questionar. Porque é para você questionar, para depois saber, né? Aí ela disse, minha filha diz o seguinte: foi meus pais que ensinaram que devemos colocar o dedo nas tomadas, nos fios elétricos de 110, 220, é bom, viu? É bom. Mas vai ser questionado a ela quem ensinou isso, a fonte. A fonte. Aí ela diz, foi meus pais que me ensinou, meu pai que me ensinou. E me sai o Cristiano que ensinou para mim que é bom tomar um choque. Aí a criança vai mais além ainda. Ok, para sabermos se o que seus pais disseram é verdade ou não, nós vamos convocar uma reunião. Vamos marcar os nossos pais com o seu pai para que nossos pais saibam se aquilo que você está ensinando é verdade ou é mentira. Aí quando a reunião é marcada, as crianças descobrem que minha filha mentiu, foi rebelde, descobriu que eu instruí ela a não fazer, cuidado com o 110, né? Não tanto com o 220, o 220 dá um tranco, né? O 110 gruda, pode até matar. E que descobrem que minha filha foi rebelde e ensinaram coisas erradas para os coleguinhas da escola faziam. Então é a mesma coisa com o que a gente vai fazer. Vamos pegar a opinião, o ponto de vista do Eterno sobre alguma coisa, concernente a certo ou verdade, verdade ou mentira. E você vai notar comigo como Jesus é um filho rebelde, né? Um ser rebelde, seja lá como você queira chamar, Jesus, Yeshua, Yahusha, Yahusha, para mim tanto faz. Eu posso chamar de Chuchua como a Xixi, que abrange todos esses aí, correto? Sem apelidinho, sem nomes específicos, tá? Você vai observar como Chuchua como a Xixi, ele é rebelde, ele coloca as pessoas em sua volta contra o Eterno e estabelece as suas próprias doutrinas, os seus próprios mandamentos, diz aquilo para as pessoas, o que é verdade. Mas será que você, leitor, tem coragem de questionar Jesus e aprender e verificar, passar na peneira para saber se aquilo que ele está ensinando é verdade ou não? Aliás, não é dele, porque aquilo se trata de uma narrativa. Quer saber se as narrativas acerca de Jesus é verdade ou não? Quer saber se aquilo que Paulo, Shaul ou Paulette, ele escreve para as cartas da Ásia, da Europa, da Itália, é verdade ou não? Será que Paulo é perito em leis judaicas para ensinar que circuncisão na carne é falsa, é mentira? Peraí, mas por que ele circuncidou Timóteo? Será que Paulo ele é apto para realizar este ritual da circuncisão? Para isso temos que aprender o que é a circuncisão, ritual, e comparar com aquilo que Paulo fez em Timóteo e descobrir se é verdade ou mentira. Todo cristão, todo evangélico, todo católico tem essa preguiça de questionar. Mas não, eles perguntam para os pastores, para os padres, e esses caras enrolam eles tudinho, né? Então ele não tem um recurso para, sei lá, descobrir a verdade absoluta desses temas. Quem está falando a verdade? É o pastor, é o padre, é o rabino? Quem? Opa, vamos à fonte, o Eterno. Se aquilo que o rabino diz não tiver de acordo com o que o Eterno diz, passe a tesoura no rabino. Se aquilo que o padre, o pastor favorito seu diz, não estiver de acordo com o que o Eterno diz, passe a tesoura, fio. Não procedeu, a tesoura comeu. É isso aí. Então, para eu falar de outros segmentos, de outros dogmas, de outras religiões que dizem seguir Deus, o Eterno, eu tenho que avaliar os seus dogmas, correto? Qual o ponto de vista que eles têm sobre o assunto? Porque o Novo Testamento é assim, né? Como ele é uma coisa antissemita, ele fala mal de judeu, né? Então, geralmente acontece, o cristão ele não tem esse trabalho de verificar se aquilo que é narrado sobre tal judeu é fato ou fake.
Ele simplesmente acredita sem precisar de evidências. E aí quando ele descobre que, por exemplo, como que é realizado um ritual de circuncisão, puxa, eu não sabia disso. Isso é assim que se faz um ritual de circuncisão? Aí ele automaticamente é levado para Paulo. Mas peraí, mas Paulo circuncidou Timóteo. Mas será que Paulo tem qualificação para fazer uma circuncisão? Peraí, mas de acordo com a circuncisão, aqui, né, que o Eterno manda, não tem. Então Paulo é mentiroso. Você mesmo vai chegar à sua conclusão. Eu não preciso falar que Paulo é mentiroso. Se você for um cara honesto, uma mulher honesta de Deus, tem que ser neutro, sem puxar sardinha de que lado, que partido religioso você esteja. Seja neutro. Faça um julgamento honesto. Paulo é mentiroso ou não ao circuncidar Timóteo? Ele tinha qualificação para circuncidar, sim ou não? Para isso você tem que conhecer o ritual de circuncisão, ok? Então eu espero que esta série acabe de vez com essa palhaçada que existe nas redes sociais, sabe, dos crentes debaterem assuntos sem ao menos conhecer do assunto. Correto? Toda a história tem sempre dois lados, cara. Se você não conhecer o outro lado da história, você nunca vai saber se aquilo que Paulo está falando é verdade. Principalmente naquele livro aos Hebreus lá. Quando Paulo escreve, o que dá a entender é que Paulo é um expert em rituais de sacrifício, para falar que Jesus é maior que Moisés, que o sumo sacerdote de Cristo é superior ao sacerdócio estabelecido, etc. e tal. Porque eles pensam que o Novo Testamento é um documento oral que interpreta aquilo do chamado Torá, né? Do Pentateuco. Então ele vai abraçar toda a ideia. Mas como os livros do Antigo Testamento são dos padres, como logo falou para vocês, o Pentateuco é dos padres, tá, gente? O Antigo Testamento como um todo é dos padres. Então, para você entender os livros, eles são judaicos, não são católicos. Então, isso vai te levar a um outro nível de você conhecer o Torá, estudar um básico de hebraico aí, entendeu? Para saber onde estão as desonestidades intelectuais nas traduções católicas. Porque o Antigo Testamento é dos católicos. E por acaso você, que é evangélico, está usando uma Bíblia católica, né? Então vai ser quebrados muitos paradigmas. Muitos. Para fazer justiça pessoal, para saber se aquilo que é narrado no Novo Testamento é verdade. Passa na peneira. Sabe aquele programa Big Brother do Paredão? E aí? Vai encarar? Vai amarelar? Você que está me assistindo aqui vai aguentar a pressão? Porque eu aqui não vou blasfemar com ninguém, não. Entendeu? Aqui é sério. Eu vou colocar essa narrativa aí desse Novo Testamento no paredão. Não Jesus, né? Porque Jesus é um personagem inventado por Roma aí, né? Que automaticamente nós não temos nada escrito por ele. Então eu tenho que questionar, né? Eu tenho que questionar esse Jesus aí narrado, porque é muita coisa errada que tem ali, gente. Muita coisa errada. O que temos é narrativas. E se temos narrativas, não podemos confiar 100%. Se quando é narrado que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão através de mim, quer dizer, há um mediador entre o eterno e o ser humano. Tem uma mediação, tem um mediador, um meio, né? Que vai levar as tuas orações ao Criador. Mas o que o Criador pensa sobre isso? Tem mediador entre Deus e o ser humano? E aí quando você descobrir que pode se chegar ao Eterno diretamente, que os ouvidos do Eterno estão próximos, estão perto, você vai excluir Jesus Christ da sua oração. Ah, como é que Jesus ora, gente? Temos aquela oração lá, Pai nosso que estás no céu, santificado. Ora, não se diz que Jesus era judeu? Como é que a gente vai quebrar esse paradigma? Aí o crente
né? Ele tem que conhecer como que começa uma reza judaica. Todo judeu começa a sua reza dessa forma, é tradição. E se Jesus fosse judeu, ele não iniciaria sua oração com o Pai Nosso que está nos céus. Ele iniciaria sua reza como todo judeu inicia a sua reza. Para mostrar que Jesus Christ, Yeshua Komashish, é um judeu, um Netzarim falso. Ok? Então vamos lá, gente. Eu convido você a se inscrever-se no canal, que se você não é inscrito, deixe o seu like. Se você curtiu esta introdução e os vídeos que você vai assistindo, deixe seu like também se você curtiu. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta. É muito importante. Eu vou responder assim que eu puder, viu, gente?